Amados irmãos, amadas irmãs, querido povo de Deus, primeiramente, para entender um pouco melhor a Sagrada Liturgia de hoje, da festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter em mente e no coração o histórico do batismo. Percebam que o povo escravo do Egito atravessou o Mar Vermelho molhando apenas os pés, depois percorreu 40 anos no deserto até a terra prometida onde corria leite e mel. Esse molhar os pés já era um prelúdio do santo batismo, apenas molhando os pés, apenas com o pé enxuto, já era um prelúdio do santo batismo. Vale ressaltar que lá no livro do Gênesis, quando Deus começou a criar as coisas e viu que tudo era bom, antes de tudo isso, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água é sinal de vida e também e principalmente de purificação. Percebam que os judeus tinham a tradição de chegar numa casa, os escravos vinham com a bacia e o jarro para lavar as mãos e os pés daqueles que estavam ali convidados na casa. Era uma tradição judaica. A água tem uma simbologia extremamente importante, porque lá no dilúvio, Deus quis lavar toda a terra. Deus quis purificar toda a terra de sua imundície, de sua podridão, de sua sujeira. E eis que fez chover 40 dias e 40 noites sobre a terra para que fosse lavada completamente a nossa terra. Então percebam o histórico da água, do batismo já lá no Antigo Testamento, que nos remete à purificação, que nos remete a nos lavar, tirar toda a nossa sujeira, toda a nossa podridão, toda a nossa lama. A água é purificação. João Batista, que é o precursor, ou seja, aquele que veio antes de Jesus, pregava um batismo de conversão, um batismo de purificação, ou seja, ele estava preparando as veredas de nosso Senhor Jesus Cristo. E para a chegada do Messias, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o Deus conosco, o Deus salva, Jesus Cristo, eis que precisava de uma grande preparação para a conversão. Por quê? Em todas as santas missas, nós temos o rito penitencial, o ato penitencial, o hino penitencial, para nos purificar, para nos preparar para o grande banquete celestial que iremos celebrar. Os pecados veniais, que são os pecados mais leves, são perdoados. Os pecados mais graves e os pecados mortais, daí precisa do sacramento da confissão, da penitência. Porém, com João Batista nós temos um batizado. E a partir do momento que Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, esse batismo que era de conversão ganha um atributo a mais: o envio do Espírito Santo. Então o batismo agora não é apenas para o perdão dos pecados, não é apenas para a conversão. O batismo é também o envio do Espírito Santo, através do óleo do Santo Crisma. O óleo que o bispo, quando a criança tiver lá seus 12, 15 anos de idade, o bispo vem confirmar o batismo que recebeu. Então perceba, nós confirmamos o Espírito Santo que recebemos no sagrado batismo. Por que nós batizamos o quanto antes?
para que receba logo o Espírito Santo e para que se torne logo um filho legítimo de Deus Todo-Poderoso, portanto, herdeiro do reino dos céus. Por isso que o batismo é um só. O batismo não é 2, o batismo não é 3, o batismo não é 4. O batismo não é apenas para o perdão dos pecados, porque tem gente que batiza em outras seitas até os 15 anos de idade, se eu não me engano. Mas a pessoa só peca até os 15. Depois disso vira santinho. Pelo contrário, nós pecamos constantemente e devemos buscar a conversão e a remissão dos pecados. E percebam que quando Jesus foi batizado, porque Jesus não precisava ser batizado. Se esse batismo de João Batista era para a conversão e o perdão dos pecados, por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Ele que viveu em todas as condições humanas, menos o pecado. Jesus fez questão de batizar para instituir este sacramento que faz parte da iniciação cristã. Logo depois que Jesus foi batizado, não existe nenhum relato, seja nos evangelhos apócrifos, seja da tradição, seja do magistério, seja de qualquer fonte, que João Batista continuou o seu batizado. Por quê? Veio alguém mais forte do que ele. Eu batizo com água, mas existe Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então perceba que João Batista cessou, parou de realizar os batizados, porque Jesus foi batizado. Chegou o momento agora de Jesus. Jesus agora que vai dar continuidade, não sou eu mais, é Jesus. E por isso que no rito penitencial, quando a gota de água benta toca no nosso corpo, nós temos que lembrar da água que foi jorrada em nós no nosso sacramento do batismo. O primeiro de todos os sacramentos. O sacramento porta. É ele que abre as portas da igreja para que possamos iniciar uma caminhada sacramental na história da nossa vida e também da Santa Igreja. E em apenas 2 momentos nós escutamos a voz de Deus. Primeiro é lá na transfiguração e agora no seu batizado. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Em outros momentos dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado agora é Jesus. Quem nos lava, quem nos purifica, quem nos renova, quem nos revitaliza é Jesus Cristo. Percebam que pela ação do sacramento da penitência nós recebemos o perdão de Deus Todo-Poderoso. E também na ação do sacramento da Santa Missa nós recebemos o perdão dos pecados veniais. Por isso que é um só batismo e devemos respeitar esse santo batismo que nos torna filhos de Deus, que nos torna pessoas iluminadas. É no ato do batismo que recebemos o nosso anjo da guarda, muitas vezes esquecido por nós, mas que devemos rezar constantemente pelo nosso anjo da guarda, para que nos governe, nos proteja, nos ilumine, nos guarde na história da nossa vida. E que possamos respeitar esse Espírito que recebemos através do sacramento do Santo Batismo. Percebam que vocês são especiais, todos nós somos especiais. Nós que fomos batizados, temos uma imensa responsabilidade e uma imensa carga que carregamos na nossa peregrinação. E que devemos respeitar, buscar e alimentar sempre mais para que possamos enfrentar os desafios da vida. Mas, padre, qual é o jeito correto para finalizar
de se batizar? É por imersão? A gente tem que mergulhar na água? Não, não. O termo grego significa que tenha água. E a igreja sabe a matéria e a forma dos sacramentos. Qual que é a matéria? É a água. O importante é que tenha água. Várias pessoas nas prisões foram batizadas. Lá não tem piscinas, lá não tem baldes, lá tinha pias. E os que estavam na prisão foram batizados. Casas inteiras foram batizadas no início da igreja, ou seja, adultos e crianças foram batizadas. E percebam, o importante é ter água. E o importante é ter a forma. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A igreja leva em consideração o batismo de outras religiões mais tradicionais e que leve também em conta a intenção de seus ministros. Se a intenção do ministro for reta, de que a criança, ou seja quem for, seja de fato filho de Deus e receba o Espírito Santo, esse batismo é válido. A ponto que qualquer um de nós que temos o mínimo de conhecimento a respeito do batismo pode realizar o sacramento do santo batismo. Crianças enfermas, à beira da morte, vão lá enfermeiros ou algum membro da família pode batizar a criança. Existe também o batismo do desejo. A criança morre antes de receber de fato o sacramento do santo batismo. E se algum membro da família deseja que aquela criança fosse batizada, automaticamente ela foi batizada. Então percebam que nós temos que respeitar e buscar sempre mais o sacramento do santo batismo, para nos tornar filhos de Deus. E toda vez que nós renovamos as promessas batismais, nós estamos lembrando do nosso primeiro sacramento. A roupinha branca tem que ser guardada, a velhinha também tem que ser guardada, como lembrança desse primeiro sacramento que recebemos da Santa Igreja. Será que todos nós sabemos o dia que nós fomos batizados? Muitas vezes celebramos o dia que nós viemos para o mundo, mas não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Deus. Mais do que o aniversário natalício, nós temos que lembrar do aniversário de batizado, porque é o momento que nós nos tornamos filhos de Deus. O padre foi batizado no dia 1º de novembro de 1992, dia de Todos os Santos, na paróquia Cristo Rei, em Apucarana. E o ministro do meu sacramento do batismo foi o já falecido diácono João Toldo. Que possamos, quando chegar em casa, pegar a certidão do nosso batismo e guardar no coração o dia que fomos batizados, o dia que nos tornamos filhos de Deus, o dia que recebemos o Espírito Santo, o dia que recebemos o Santo Anjo da Guarda, e sempre lembrar que eu devo ser fiel ao povo de Deus, à Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual me deu o batismo, o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Tarefinha de casa: chegar em casa, procurar a certidão do batismo. Procurem lá o dia que você foi batizado e guarde no lugar muito especial no seu coração. Também, aqueles que desejarem, pode procurar a roupinha do batizado e também a vela. Tire uma foto, envie para as nossas redes sociais, envie para a nossa Pascom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,